Queridos, hoje nós vamos falar de um tema bem desafiador, né? Amar pessoas. É fácil, gente? Não. E amar pessoas difíceis? Aí é mais difícil, né? Mas a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso aqui. Eu quero convidar você para estar fechando os teus olhos por um instante para a gente orar por essa palavra, tá? Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, declaro dependência do Senhor, te peço perdão pelos meus pecados, peço a Ti, Deus, que o Senhor vá à frente dessa ministração, fale aos nossos corações, que de uma forma poderosa, Pai, essa palavra venha de encontro ao coração de cada pessoa aqui essa noite, e no nome de Jesus Cristo, Pai, que ela traga cura, traga libertação, e a Tua vontade, Pai, que é boa, é perfeita, é agradável, esteja sobre nós, em nome de Jesus Cristo, eu oro pedindo ao Senhor, Deus, faça com que a Tua vontade seja feita aqui essa noite, no nome santo de Jesus, amém, amém e amém. Glórias a Deus, gente, aleluia. Mateus 5, versículo 44, diz assim: mas eu vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que maldizem, o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Queridos, ninguém sai ileso de uma relação humana. Cara, todos nós, se você já se relacionou com alguém, você teve momentos bons e momentos difíceis. Sim ou não? Sim. Todos nós, queridos, sem exceção, todos nós em algum momento fomos feridos ou ferimos, né? Por pessoas que estavam ao nosso redor, ao nosso convívio, e às vezes nem tão próximo assim, queridos, mas o fato é que eu pedi uma bala só para dar uma, eu tomei um remédio e seca a boca, sabe? Aí você não consegue falar, fica secando a boca, mas já vai resolver. Então, queridos, quando a gente se relaciona com pessoas, a gente passa por situações. Casamento, queridos, é o maior, eu acho que o maior desafio do ser humano é casar. Sim ou não? É ou não é? Né? Porque, cara, quando você começa a se aproximar dessa pessoa linda, maravilhosa, que você chama de esposa ou esposo, né? É tudo mil maravilhas. Aí, de repente, você casa, né? E ali você começa a conhecer a pessoa com quem você casou. Porque antes do casamento, queridos, você tem planos, você tem projetos, né? No casamento você entende como que funcionam as coisas, né? Então, assim, muitas vezes, queridos, é nesses relacionamentos onde a gente mais machuca ou é machucado, né? Assim também acontece com relacionamentos pai e filho, né? Pais e filhos. Quantos filhos crescem, queridos, machucados, feridos, porque o pai foi ausente, ou o pai era violento, ou o pai, sabe, cara, algum cenário foi materializado ali, que geralmente, sabe, essa criança ela cresce já machucada, né, já ferida, e, cara, pessoas feridas ferem, né? Tipo, quando a gente não acha a cura para determinadas áreas das nossas vidas, sabe o que vai acontecer? A gente vai reproduzir isso. Você vai passar isso para aquelas pessoas que você falava, eu nunca vou machucar meu filho. Quando você vê, você está machucando também, né? Então, geralmente nós somos feridos por pessoas que nós amamos, pessoas que nós confiamos e que nós esperávamos cuidado. Sim ou não? São pessoas que fazem esse estrago. Não vou conseguir com a bala, não vai dar boa. São pessoas que fazem esse estrago nas nossas vidas, né? Porque querem, nem sempre. Queridos, e quando essa dor não é tratada, ela não desaparece. Eu vou repetir isso porque isso é importante. Dor não tratada não desaparece. Ela se transforma em uma ferida emocional. Então ela fica ali, e ferida é assim, queridos, toda vez que você cutuca, ela sangra. Se ela não cicatrizar, ela dói, ela sangra, né? Feridas emocionais não curadas geram ressentimento, geram amargura, geram frieza espiritual e bloqueio no amor.
Então, queridos, feridas emocionais que não são curadas, elas ficam ali assim, sabe, incubadas dentro da gente. Uma hora ela explode, uma hora ela vai estourar, e geralmente estoura com uma pessoa que não poderia ter estourado. Geralmente explode em cima de alguém que você falou várias vezes, eu amo você. Só que essa pessoa está tão próxima no momento que estourou a ferida, que, cara, você despejou em cima dessa pessoa, ou alguém despejou em cima de você por causa dessas feridas emocionais. E, queridos, por que Deus, sabe, por que a gente passa por todas esses processos, né? Jesus, ele não nos chama, queridos, apenas para amar pessoas difíceis. Ele nos chama para nós sermos curados enquanto nós amamos, porque são nesses relacionamentos difíceis, queridos, que você vai conseguir expor e você vai ver essas feridas expostas, e é nesses processos que você vai sendo curado. Deus, ele não quer apenas mudar as nossas atitudes externas. Deus, ele quer restaurar o nosso interior. Lembra que eu falei para vocês, quando eu me converti, eu tive que procurar ajuda? Porque assim, muitas vezes nós achamos que é só ir à igreja, e não é verdade, gente. Ir à igreja é um caminho. Ir à igreja é uma oportunidade que eu tenho de trabalhar algo que está escuro dentro de mim, que eu não consigo enxergar, que eu não consigo ver. Eu preciso da igreja, porque é na igreja que eu sou muitas vezes confrontado, é na igreja que eu sou muitas vezes lapidado, é na igreja que eu encontro aqueles irmãos que são treta, que são difíceis de lidar, mas é na igreja, queridos, que eu desenvolvo a maturidade que eu preciso para ser curado emocionalmente. É nesse tipo de relacionamento aonde a gente vai vencendo, sabe, para poder ser restaurado em nosso interior. A palavra de Deus, ela diz assim lá em 1 João 4,8, que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor de Cristo, queridos, ele tem poder para curar, para nos libertar, para nos transformar. Eu me lembro que, cara, uma vez eu chamei meu pai para conversar com ele, e eu falei para o pai assim, sabe, pai, eu quero te pedir perdão. E ele não entendeu, porque eu chamo ele para comer um pastel e tomar um refrigerante, daí eu saio falando, pai, me perdoa. Cara, para mim isso daí foi a maior dificuldade que eu já vivi na minha vida, chegar para o meu pai, me perdoa. Porque a gente cresceu debaixo daquele negócio assim de que homem não pede perdão, homem não pede desculpa, homem não chora, essas coisas todas, sabe? Então, tipo, era punk o negócio, queridos, era nível hard o tratamento. Tá chorando por quê? Engole esse choro. Não tinha que chorar. Se você chorasse, cara, na frente ali você tomava já uma no meião. Era nesse sentido. Muitas vezes foi assim que nós vivenciamos, né? Que nós crescemos, que nós nos desenvolvemos. Então, assim, queridos, o amor de Cristo, ele tem poder para curar. E eu tive que conhecer esse amor para poder ir até o meu pai, para poder pedir perdão para ele e falar, pai, me perdoa pelas vezes que eu fiz mal para você, me perdoa pelas vezes que eu achei que você era responsável por aquilo que eu estava vivendo. Muitas vezes na droga, queridos, eu falava assim que a culpa era do meu pai, eu estou aqui por causa do meu pai. Estou aqui por causa que, poxa, tipo, ele fazia isso, ele era aquilo, ele era aquele outro, sempre responsabilizando. E não era uma verdade, eu precisava achar um culpado. Mas tudo que a gente vivia, ele se transformava naquele cenário que me colocava neste lugar. E para mim era mais fácil pensar assim. Só que um dia eu tive que chegar e romper isso, porque eu não conseguiria ir à frente, eu não conseguiria ser um bom pai, eu não conseguiria ser um bom marido, eu não conseguiria ser um bom filho, se eu não quebrasse esse ciclo, se eu não rompesse esse ciclo na minha vida. Então, assim, queridos, o amor que Cristo está falando aqui, ele é um amor ágape, né? Ele não nasce do sentimento, mas ele nasce de uma identidade, de você se identificar, de você entender quem você é em Cristo. Ele não depende do comportamento da outra pessoa, não é porque a outra pessoa agiu mal, cara, eu amo independente de quem seja a outra pessoa. Por que eu consigo amar? Porque eu tenho a presença de Deus em mim, porque é esta presença que faz com que eu possa amar as pessoas. Queridos, muitas vezes o problema não é a falta de amor, mas as feridas que nunca foram curadas. Pode ver, queridos, pessoas que não curam feridas, elas repetem ciclos, e ciclos, e ciclos. Você vê que as histórias, elas são iguais em lugares diferentes e com pessoas diferentes, mas são as mesmas histórias.
Pô, já vivi isso antes, pô, já passei por isso tantas vezes, já não aguento mais viver essa história. Já parou para perguntar se não tem algo que você precisa ser curado, liberto? Então, queridos, isso está relacionado a gente. Porque se a gente não romper o ciclo, a gente fica repetindo, fica repetindo, fica repetindo, fica repetindo. Queridos, quem aqui já teve ciúmes? Quem já teve ciúmes? Ciúmes da esposa, do marido, sei lá, quem já teve? Cara, quem já teve ciúmes doentio? Eu já tive ciúmes doentio, cara. Mas doentio, assim, de se tornar uma pessoa agressiva. Tipo, sabe, eu nunca, glória a Deus, eu nunca bati na minha esposa. Mas assim, eu já me transformei num Hulk da vida aí, querendo, sabe, quebrar tudo. Por quê? De ciúmes. Eu sufocava. Eu era nocivo, gente. Eu era uma pessoa assim que fazia mal. Ela não podia respirar. Por que você está respirando assim? O que aconteceu? Não, você está respirando diferente. Quem que você viu? Com quem que você estava falando? Era nesse sentido. Telefone. Com quem que você está falando telefone? Então, cara, é uma coisa nociva, uma coisa que faz mal, que prejudica, que mata qualquer relacionamento. Eu tive que entender em mim por que eu era uma pessoa assim, por que eu vivia isso. Aí, cara, foi em Cristo que eu consegui entender, cara, que o amor que Cristo tinha por mim era o suficiente para eu poder confiar na pessoa que Ele tinha colocado no meu lugar, ao meu lado. Vocês conseguem entender? Vocês estão aqui, gente? Então, a gente consegue. O que eu estou tentando aqui, gente, é construir algo para você entender um cenário. A gente vai estar orando no final aqui e eu creio que Deus vai estar quebrando algumas coisas sobre a vida de algumas pessoas aqui. Amém, queridos? Mas assim, eu preciso que você entenda isso, porque você tem que se enxergar neste lugar. Você precisa se ver neste lugar, porque se você não entender que você precisa de ajuda, cara, não tem ajuda. Amém? Se eu não admito que eu preciso de ajuda, queridos, eu jamais procurarei ajuda. Então assim, queridos, quando Jesus, Ele nos chama a amar, Ele não está pedindo que nós ignoremos a dor. Mas doeu, eu sei que doeu e dói. Traição dói. Cara, você confiar nas pessoas e de repente ser traído, cara, isso dói demais. Dói demais, machuca demais. Então assim, Ele não está pedindo assim, cara, que você anule a dor. Mas Ele está pedindo assim que você permita que o amor dEle cure o que foi ferido. Que o amor de Deus entre neste lugar onde está machucado. Que o amor dEle entre, cara, nesse quartinho escuro que muitas vezes não dá acesso para ninguém. Não permite que ninguém entre, que ninguém fale. Então o amor de Cristo, Ele não nega a dor, Ele não minimiza o trauma. Cara, doeu sim, foi difícil sim, machucou sim. Mas o amor de Cristo entra no lugar ferido para restaurar. Ele entra neste lugar, queridos, e Ele tem poder para restaurar, para transformar, para mudar. E amados, amar pessoas difíceis começa quando nós permitimos que Cristo nos ame no lugar onde nós fomos machucados, no lugar onde doeu. Eu tive que confessar coisas para minha esposa, queridos, que foi difícil de falar. Foi difícil de chegar para ela assim, sabe, de experiências que eu vivi na adolescência, de quando eu era criança, de coisas assim, cara, que para a hombridade de um homem, queridos, aquilo ali é difícil de falar. Mas eu precisava conversar, eu precisava falar, eu precisava dizer para alguém, e alguém tinha que me escutar, porque, cara, eu precisava pôr aquilo para fora, abrir a porta e deixar aquilo sair. E aquilo foi um processo, foi difícil. Mas a gente viu, queridos, a restauração de Deus entrando. A gente viu o amor de Deus vindo e tomando um espaço nesse lugar, nesse coração, que foi curando. Hoje a gente consegue olhar para determinadas áreas das nossas vidas e falar assim, poxa, eu fui curado nisso. Eu fui liberto nisso. Eu não estou mais preso neste lugar. E então, queridos, você consegue dar o próximo passo. Você consegue dar um outro passo e um outro passo. Jesus, Ele pode curar qualquer coisa. Rejeição, irmãos. Rejeição. A Bíblia diz, João 1,11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então Jesus, Ele conhece profundamente o que é a rejeição.
Muitas pessoas foram rejeitadas quando pequenas. Às vezes, queridos, com palavras, com coisas assim, sabe, que a gente não leva muito a sério, mas, cara, a palavra de um pai, a palavra de uma mãe, queridos, ela tem poder sobre a vida de um filho. Quantas vezes um pai fala assim, poxa, eu queria um menino, ou eu queria uma menina. Sabe o que ele está falando, queridos? Ele está falando assim que, ei, você não é a pessoa. Por mais que não seja por mal, gente, mas no inconsciente, isso entra. No inconsciente, isso toma forma. Talvez a pessoa não tenha falado aquilo para machucar ninguém, mas, queridos, isso vai se construindo dentro da cabeça. Meu pai, ele queria que outra pessoa no meu lugar. E isso vai amadurecendo ali dentro. E essa pessoa vai crescendo, e ela vai ouvindo outras coisas, vai se parando com outras coisas, vai passando por outros momentos. E quando ela vê, queridos, ela constrói isso na cabeça dela, mesmo sendo uma mentira. Mesmo não sendo a vontade do pai, ou da mãe, ou de quem quer que seja. Quantas vezes, tipo, sabe, o pai e a mãe falam, você não vai dar em nada, você é um zero, você não vale nada, você é isso, você é aquilo. Queridos, sabe o que ele está fazendo? Ele está anulando o potencial do filho e da filha, e ele cresce com aquilo, ele já cresce com a rejeição desde pequeno. É uma criança que se esforça desde pequeno para provar para o pai e para a mãe que ele é capaz, e ele nunca consegue, porque ele nunca alcança a margem, o nível, o lugar que aquela outra pessoa esperaria. Então, queridos, Jesus, ele conhece a dor da rejeição. Ele foi rejeitado também. Ele foi rejeitado pela religião, ele foi rejeitado pela multidão, ele foi rejeitado pelos próprios discípulos. Então, assim, a dor que a rejeição traz dentro de nós, Jesus conhece. A rejeição gera sentimento de não pertencimento. Eu não pertenço a essa casa, eu não pertenço a essa família, eu não pertenço a essa igreja, eu não pertenço a esse grupo de amigos. Necessidade de aprovação, eu preciso fazer para poder fazer parte. É onde as pessoas, queridos, elas vão além daquilo que elas poderiam fazer. Eu vivi esse cenário de rejeição tanto na minha vida, queridos, que olha, quando eu tive a oportunidade de me mostrar, eu caí de cabeça. Eu mergulhei naquilo ali como se fosse uma oportunidade na minha vida. Então, assim, queridos, era para fazer, vamos para cima, vamos fazer acontecer. Então, a hora que perdeu o medo, já era. Vai para cima e toma uma proporção gigantesca. Então, assim, queridos, e a necessidade de aprovação, ela faz com que você sempre espere algo de alguém. Você sempre está esperando ser aprovado por alguém. Às vezes a esposa está ali só esperando que o marido, sabe, testifique algo, que o marido aprove algo. Ou o marido no mesmo cenário, o filho no mesmo cenário. Entendeu? Cara, isso tudo é tipo algo que a gente constrói dentro da gente. Tipo, é uma ferida de rejeição, aonde a gente precisa da aprovação das pessoas. Cara, sabe, às vezes isso vai para um âmbito muito maior, machucando, sabe, ferindo, porque a pessoa se torna uma pessoa agressiva. Ela machuca as outras pessoas. Por quê? Porque ela não quer ser rejeitada, queridos. Quem já viu um cachorrinho acuado? Quem já viu? Se você pressionar assim, você vai, pressiona, chega uma hora que ele se encorpa ali de algo, de um leão, assim, quer avançar, quer pular para cima. Sabe por quê, queridos? Tem hora que a única maneira de defesa é o ataque. É o ataque, você vai explodir para cima de alguém, você vai vir e vai estourar, sabe, de uma maneira incontrolável. Mas assim, queridos, isso também gera o medo de se abrir novamente. Está tudo bem? Tudo bem. E na verdade não está. Você se bloqueia, você se fecha, você não se permite mais falar nada para ninguém, você não confia mais nas pessoas, você tem medo que aquilo se repita, que aquilo aconteça de novo. Você já foi traído uma vez, já foi, tipo, sabe, mal falado, cara, apedrejaram, fizeram um monte de coisa, cara, então você não quer mais passar por aquilo ali. E qual que é a maneira que você consegue para se defender? É não se abrir mais, é quando as pessoas se isolam, quando as pessoas se fecham. Sabe, as pessoas não conseguem se abrir e conversar com ninguém. Por quê? Medo de viver aquela experiência de volta. Então, assim, queridos,
Jesus, ele viveu tudo isso, mas mesmo assim Jesus não permitiu que a rejeição definisse a sua identidade. Na cruz ele libera perdão, porque a Bíblia diz lá em Lucas 23:34, diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estava sendo apedrejado, estava sendo, escarnecido. Então assim, ele estava vivendo um momento sinistro, e ele chega ali: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, amados, isso não foi fraqueza, foi cura emocional em ação. Quando a gente consegue romper essas barreiras, queridos, você libera o perdão. E perdoar, queridos, nem sempre muda a outra pessoa, mas muda a gente. O perdão, queridos, ele não tem poder de mudar a pessoa que está sendo perdoada, ele tem poder de tocar você, de mudar você. Quando você libera o perdão para alguém que te machucou, para alguém que te feriu, para alguém que falou mal de você, para alguém que te traiu, qualquer coisa nesse sentido, queridos, você não gere expectativas em cima da outra pessoa, porque a pessoa precisa ser curada das feridas dela, mas aquilo pode transformar a sua própria vida. Queridos, Jesus, ele foi ferido nos lugares mais sensíveis, pela família, pela injustiça, pelo esquecimento. E tudo isso dali, queridos, em tudo isso daí, ele perdoa. Jesus nos ensina que perdoar não muda o passado, mas liberta o coração do peso do passado. Então, voltando para aquele exemplo que eu falei do meu pai ali, eu responsabilizava ele, queridos, e ele nem sabia que eu estava sendo responsabilizado. Ele nem sabia que, tinha uma culpa sobre as costas deles que nem era imputada, ou melhor assim, era imputada a ele, mas sem ele saber que estava vivendo aquilo ali. E quando, eu pedi perdão para ele, quando eu liberei o perdão a ele também, queridos, aquilo mudou. Hoje o relacionamento que eu tenho com meu pai é um relacionamento saudável, um relacionamento sadio, de parceria, de amizade, de cumplicidade. Então assim, queridos, algo aconteceu, algo rompeu naquele momento, quando a gente de verdade se colocou na frente e se perdoou. Eu falei de Jesus, mas José do Egito também, queridos, ele viveu um exemplo, de ser rejeitado. Ele também foi rejeitado pela família, ele foi rejeitado pelos seus da sua casa, ele foi injustiçado. Quantas vezes nós somos injustiçados? Quantas vezes, queridos, você faz o certo, e parece que nada dá certo, Você faz e parece que nada acontece. E o cara que está fazendo tudo errado parece que só se dá bem, Ou então, queridos, outra coisa assim que José aconteceu com ele assim, ele foi esquecido num cárcere, foi injustiçado por algo e, ficou numa prisão anos, esquecido. É natural as pessoas olharem para aquele cenário e falar assim: poxa, cadê Deus daqui? Onde que Deus está nesse lugar? Onde que Deus está, neste momento? Se você vê lá em Gênesis 50:20, diz assim: vós bem intestastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. O que ele está dizendo? O mal que vocês praticaram contra mim, Deus usou para o bem. Deus usou para o meu bem. Muitas vezes, queridos, as pessoas vão vir sim, vão descarregar tudo que elas têm de ruim em cima de você. Vão despejar todo o mal delas em cima de você, queridos, mas Deus pode usar tudo isso dali para o bem, para fazer o bem, para transformar. Pastor, eu não consigo enxergar isso. Você não tem que enxergar agora, você tem que acreditar. Acreditar que Deus pode fazer, que Deus pode mudar, que Deus pode transformar. José, ele teve tempo para alimentar ódio, mas ele escolheu permitir que Deus curasse o seu coração. Então ele fez uma escolha, ao invés dele ficar remoendo aquilo que estava mal, o que ele fez, queridos? Ele escolheu que Deus curasse o coração dele. Ele se permitiu a isso, ele entendeu algo poderoso. Guardar mágoa aprisiona mais do que o cárcere. Tem pessoas, queridos, que estão aprisionadas porque vivem, queridos, esse cenário da mágoa no dia a dia de suas vidas. E não rompe, não acontece coisas diferentes, queridos, porque elas estão presas nisso. Então assim, queridos, a cura emocional acontece quando paramos de reviver a dor. Quando nós deixamos a dor, nós abandonamos a dor. Pastor, mas doeu demais. Sim, a gente sabe que dói.
A gente sabe que machucou, a gente sabe, queridos, que a ferida é forte, mas eu escolho deixar para trás, eu escolho abandonar, eu escolho largar, eu escolho deixar que vá. Então, queridos, nós paramos de reviver a dor e começamos a interpretar a história pela ótica de Deus. Eu começo a pedir para Deus: Senhor, me ajuda a aprender o que eu preciso aprender, me ajuda a vencer essa fase da minha vida. É quando eu começo a depender de Deus em todas as coisas e crer que Deus está no controle de todas as coisas, amados. José, ele não negou a dor dele, mas ele não permitiu que a dor definisse o seu futuro. Então, queridos, não deixe que a dor defina o teu futuro. Não deixe que um momento difícil na sua vida defina quem você é. Não deixa que talvez um momento, cara, de dificuldade, de traição, queridos, de rejeição, defina quem você vai ser, aonde você vai estar. Amar não é aprovar, é libertar. Efésios 4, versículo 32 diz assim: antes sede uns para com os outros e benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Perdoar, então, não é dizer que foi certo, o que você fez foi certo, não é isso, queridos. Não é fingir que não aconteceu nada, não é fingir que não doeu. Não é continuar, eu perdoo, vou continuar que fique abusando, permitindo abusos, né? E qualquer cenário nesse sentido. Claro que não, queridos. Ei, chega, parou, eu te perdoo, mas acabou. Não segue em frente. Então, assim, perdoar é retirar da pessoa o poder de controlar as tuas emoções. Tem pessoas, queridos, que elas têm poder de controlar as nossas emoções. Se a pessoa te manda uma mensagem, você fica paranoico: o que será que é? O que aconteceu? Cara, a pessoa tem controle sobre as suas emoções. Cara, eu vivi isso muitas vezes dentro da minha casa. Eu, fazia né? Eu fazia com que a Simone vivesse essa experiência. Porque dependência emocional. E, cara, isso machuca. Então a nossa dependência tem que estar em Deus, gente. Sabe, nós precisamos romper o vínculo emocional da ferida. Eu te perdoo, mas ei, falou, acabou, chega essas paradas. Então eu entrego o julgamento nas mãos de Deus. Eu coloco aqui, Pai, eu não posso com isso, está aqui, nas tuas mãos. O Senhor conduz, o Senhor que faz daqui para frente, o Senhor que leva. Eu me lembro, cara, que, quando a gente se converte, né, vem aquele desejo, vamos converter todo mundo, a família toda, né, cara, né, vem aquela emoção, assim, de querer. Um dia cheguei para Deus e falei assim: poxa, Deus, tô ali, tô lutando, tô pregando, tô fazendo as coisas, e minha família toda bagunçada. O Senhor falou assim: cara, cuida das minhas coisas, eu cuido das suas. Eu tive que aprender a descansar, gente. Aprender a entregar a vida de cada pessoa da minha família na mão de Deus. Pai, está aqui, fulano. Pai, está aqui, Beltrano. Por mais que aquilo doesse, dá dentro do meu coração. Por quê? Porque essa pessoa tinha poder emocional sobre a minha vida. Então aquilo, te aterrorizava emocionalmente. Tirava a tua paz, tirava o teu sono. Quantas vezes você já perdeu o sono, queridos, por causa de pessoas? Quantas vezes, queridos, as coisas acontecem ao teu redor, assim parece que o mundo vai acabar. Mas a gente tem que entender, queridos, que quando eu entrego nas mãos de Deus, eu preciso descansar. Por quê? Porque eu coloquei na mão daquele que pode resolver. Eu coloquei na mão do Senhor. Então, quando eu falo perdoar, eu estou retirando da pessoa o poder de controlar as minhas emoções. Eu rompo esse vínculo emocional. Enquanto nós não perdoamos, nós revivemos a dor. Cara, só de você ouvir falar o nome de determinadas pessoas, às vezes, cara, aquilo já te tira a paz, já te deixa inquieto, já te incomoda, já te bate, o desespero. Então, assim, nós carregamos um peso. Você carrega um peso nas costas, é como se você estivesse levando a pessoa nas tuas costas sempre, queridos. Sangra, né? Sangramos em pessoas que não nos feriram, porque sabe o que acontece, queridos? Você começa a machucar outras pessoas.
Você foi ferido aqui, e daí, poxa, isso não venceu, isso não se rompeu, isso não foi curado, você começa a ferir aqui. Pessoas que não têm nada a ver com a história, não tem nada a ver com o problema que um dia você viveu. Você está transferindo essa dor, você está transferindo o peso dessa dor, você está machucando outras pessoas. E assim que a gente vai vivendo essa ferida emocional, queridos. Então, assim, o perdão, ele não absolve o agressor. O perdão, ele cura o ferido. Perdoar, queridos, é libertação. Perdoar é quebrar correntes, algemas. Perdoar é sair, queridos, das celas que nos aprisionam e estar em liberdade. Então, o amor de Cristo, ele nos cura para que nós não precisemos repetir mais os ciclos. Por que eu busco Cristo? Porque quem pode me curar é Cristo. A Bíblia diz lá em Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Feridas não curadas geram comportamentos defensivos. Feridas não curadas geram dureza no coração, geram isolamento, geram agressividade e indiferença. Queridos, é natural as pessoas se isolarem ou se tornarem agressivas ou indiferentes às situações duras no coração, queridos, porque tem algo que não foi curado dentro do seu coração, algo que não foi, tratado, não foi liberto. Amar pessoas, queridos, por causa de Cristo é romper ciclos emocionais. E o que a gente está falando aqui? Ei, ame a pessoa que fez mal para você. Pastor, é difícil. A gente não está falando que é fácil. A gente está falando que a gente precisa para romper esse ciclo. E amar, queridos, é só abençoar. Não é trazer para dentro de casa, não é para, às vezes, cara, a história lá longe, lá, você vai, não, mas agora, o que eu vou fazer? Não, queridos, amar é você falar assim, cara, que Deus te abençoe, que Deus siga teu caminho, vai em paz, mas não é desejar o mal mais, não é se incomodar mais a ponto de tirar a tua paz, não é carregar mais esse peso nas costas, é deixar ir, deixar que passe essa história. Então a gente precisa entender que muitas vezes nós estamos carregando, cara, sacolas, mochilas cheias de pedras, de feridas do nosso passado, das histórias que vivemos com outras pessoas, das histórias que nós vivenciamos desde a nossa adolescência, da nossa infância, e a gente vem trazendo, daí a gente cai num relacionamento adulto, e nesse relacionamento adulto nós terceirizamos essa dor, nós responsabilizamos a pessoa que está do nosso lado, nós trazemos o peso de um passado sobre a vida de quem está conosco no presente. Isso precisa ser rompido, para quê? Para que a gente possa viver em paz debaixo da bênção de Deus, estar em harmonia. Então, queridos, você não devolve o que você recebeu, você libera o que foi curado. Então, você recebeu a cura, você passa a cura. Se você tem dor, você passa a dor. Isso, é natural, cara? Você vai dar o que você tem. Eu me lembro que eu falava, poxa, eu te amo, eu queria ouvir eu te amo, nunca ouvi eu te amo, mas um dia eu ouvi assim, cara, tenho orgulho de você, poxa, aquilo ali foi como um eu te amo, eu entendi Deus falando através daquele momento, daquela palavra, daquela frase. Quantos de nós um dia, cara, não queria receber um abraço de um pai que não teve, ou de uma mãe que não estava lá, ou de um filho que, poxa, também não estava presente. Enfim, queridos, tantas coisas assim, cada um tem sua história, cada um tem ali, algo que carrega, que traz contigo ali, assim, coisas que fica remoendo na cabeça muitas vezes, e a gente não se deixa ser livre por isso. Então, cara, hoje é um convite para que você seja curado disso. Você não veio somente ouvir uma palavra, você veio aqui receber algo da parte do Senhor, e o Senhor deseja te entregar uma chave que abre uma porta, a porta para uma liberdade, a porta que você deixa para trás feridas emocionais, a porta que você rompe ciclos na sua vida, a porta, queridos, que você fala, olha, valeu, fica para trás. E a gente tem que aprender a virar essa página.
Virá, queridos, sabe? Há uma nova página para ser escrita, mas se você continuar, queridos, nessa página antiga, essa nova não pode ser escrita. Quantas pessoas, queridos, com um futuro promissor, cara, com um propósito gigante diante da presença do Senhor, não conseguem viver o propósito de Deus nas suas vidas, porque não conseguem se soltar dessas correntes, dessas prisões que seguram, desses lugares, queridos, que sempre está levando ela de novo para o mesmo lugar. De novo, cara, na ferida emocional, de novo na dependência emocional, de novo caindo nos vícios, de novo caindo, queridos, em ciladas que já tinha se libertado, que já tinha se limpado. A Bíblia diz assim: ei, tá limpo, não volte a se sujar. Mas se não for curado, queridos, a gente vai voltar a se sujar, porque às vezes, sabe o que a gente faz? A gente vai lá no guarda-roupa, toma um banho, veste uma roupa limpa, queridos, mas os pés estão sujos, né? Só deu uma desbaratinadinha ali no banho, então, cara, não se limpou de verdade. E precisa se limpar de verdade, para que você então possa viver uma história nova, uma nova vida, uma experiência nova. E esse processo não é fácil, gente, ele dói, ele machuca. Muitas vezes, queridos, você vai estar chorando, ninguém vai estar vendo. Muitas vezes, queridos, a tua vontade é sair correndo, gritando, desesperado, assim, cara, sumir no mundo. Quem nunca teve vontade de sumir no mundo? Meu Deus. Muitas vezes, cara, você fala assim: eu vou largar tudo, cara, vou viver no meio do mato, pelo menos não me relaciono com ninguém, né? Vou, tipo, muitas pessoas preferem, cara, não ter relação com pessoas. Vão, tipo, trabalhar com o computador. Eu trabalho com computador, queridos, mas eu gosto de pessoas, amém? Mas no começo era uma fuga, era uma maneira de não estar ali, sabe, tipo, sendo confrontado, sendo desafiado. E a gente tem que entender que existe esse desafio, sim. E para que você possa vencer, queridos, você precisa dar esse passo. Tem que dar esse passo, pedir perdão. Tem que dar esse passo, sair desse lugar. Tem que dar esse passo, queridos, liberar o perdão. Pessoas que às vezes foram violentadas, queridos, violentadas fisicamente, emocionalmente. As pessoas ficam presas naquela pessoa que violentou, queridos, e não conseguem se romper mais ali, sabe? De tempo em tempo aquilo vem na cabeça, de tempo em tempo aquilo se materializa de volta, aquilo se constrói dentro assim. E às vezes você acha que as pessoas que querem bem são as mesmas pessoas, são tipo, sabe? As pessoas que estão ali do teu lado para fazer o bem são as pessoas que vão fazer o mal, e na verdade não é. Mas é porque tem algo que não venceu, tem algo que não rompeu, tem algo que não foi quebrado. Mas a gente pode, nessa noite, queridos, entregar na mão de Deus. Deus não está apenas pedindo que você ame alguém difícil. Ele está convidando você a entregar a tua dor. Cara, a tua dor é tua dor. Ninguém pode dizer assim: ah, nem está doendo. Claro que está, meu. Ninguém sabe, ninguém tem aqui uma maneira de medir o tamanho da tua dor. Ninguém pode falar assim: ah, ó, está se fazendo. Não, cara. Por que tipo, para mim a dor é grande, para o meu irmão não pode ser? Quem sou eu para minimizar o que a pessoa está sentindo? Ou achar que está se fazendo? Ou achar que está num lugar, cara, tipo, ó, mentira. Nós somos muito bons para julgar as pessoas, queridos. Muitos bons para tirar conclusões, mas nós temos que parar de tirar conclusões a respeito das outras pessoas. Nós precisamos tirar conclusões a respeito de nós mesmos. De olhar para nós e falar assim: ei, é eu que tenho que mudar. Um dia eu entendi, cara, que não era meu pai, não era minha mãe, não era minha esposa, não eram as pessoas que me cercavam, era eu que tinha que mudar. Um dia eu falei: eu quero ajuda e vou mudar essa história. Eu me lembro que todo dia eu falava assim: ó, só mais essa, só mais hoje, só mais hoje. Quantas vezes eu falei isso? Passei tantos anos do lado dela falando: amor, é só mais hoje, só mais hoje, só mais hoje. Um dia eu cheguei e falei assim: foi ontem, acabou. Acabou, foi ontem. Então assim, aquela palavra de só mais hoje mudou para foi ontem. Isso significa que ficou para trás. A história ficou para trás, o passado tem que ficar para trás, queridos. Só que Deus veio trabalhando e veio trazendo cura. Então, gente, o que Deus está convidando você essa noite para entregar a dor, para liberar o perdão, para permitir que Ele cure áreas feridas do seu coração. Você tem que abrir teu coração e falar assim: Senhor, me cura.
toca meu coração, abre meu coração, toca aqui dentro, porque eu mesmo não consigo fazer isso. Eu não consigo nem enxergar esse lugar dentro de mim. Eu não consigo nem, nem dar o primeiro passo. Mas você fala para Deus: Senhor, me ajude a dar esse primeiro passo. Quantas vezes é difícil, queridos, eu assumir que eu preciso disso. Mas lá no fundo eu sei que eu tenho que dar um passo. Eu só não tenho, forças muitas vezes para dar. Em outros momentos é porque eu não quero mesmo. Mas muitas vezes eu não tenho força para poder dar esse passo. Então eu tenho que entregar a dor, liberar o perdão, permitir que Ele cure essas áreas do meu coração. Deixar que Deus entre, queridos, que Deus toque. Que Deus venha. A palavra de Deus diz lá em Salmo 147, versículo 3: Ele sara os quebrantados de coração. Queridos, hoje é o dia que a gente quebranta o nosso coração diante do Senhor. O que significa? É que eu abro meu coração e rasgo meu coração, rasgo meu peito diante da presença do Senhor e falo assim: Pai, eu desejo muito ser curado, eu desejo muito ser liberto, eu desejo muito mudar essa história. Eu não quero mais seguir assim, não quero mais viver essa história, essa página da minha vida, eu quero deixar para trás. Mas eu tenho que gritar, queridos, eu tenho que clamar por isso. Se tem alguém que tem que desejar, queridos, nesse mundo, é você que tem que desejar mais do que qualquer outra pessoa. Não adianta a tua mãe querer mais do que você, não adianta o teu pai querer mais do que você, não adianta que a tua esposa queira mais do que você, não adianta que teu marido queira mais do que você. Você tem que querer. Porque se você desejar do fundo do teu coração, queridos, a palavra de Deus diz que se eu orar no nome do Senhor Jesus, aquilo que eu pedi em nome do Senhor Jesus, crendo, Ele fará. Você acha que se você chegar diante do Senhor quebrantado, com o coração contrido diante do Senhor e falar assim: Senhor, me cura, me solta dessas amarras, me solta desse lugar, me tira desse cenário. Querido, se você crer no teu coração, Deus vai fazer. Deus vai fazer, Deus vai tocar, Deus vai mudar. Tem muita gente, queridos, que estão vivendo luto até hoje. Você tem que sair desse lugar de luto, irmão. Você tem que sair desse lugar, queridos. A Bíblia diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então o dia de chorar já foi. Agora é o dia de sorrir, é o dia de se alegrar na presença do Senhor e acreditar que Deus está cuidando, que Deus tem poder para curar, que Deus tem poder para mudar, para restaurar, para transformar qualquer realidade, gente. Mas eu tenho que desejar do fundo do meu coração, e isso tem que ser uma verdade para mim. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que o pastor deseja para a igreja. Cura emocional não acontece com pressa, mas começa com rendição, queridos. Não se apresse nisso, só se renda. Só se renda, só se permita. Se permita a Deus tocar você. Se permita a Deus vir falar e tocar teu coração. Se permita a Deus arrancar uma lágrima dos teus olhos. Se permita a Deus vir, queridos, e mexer dentro de você de uma forma, que você nunca foi mexido antes. Mas deseja isso. Clama para Ele: Pai, eu quero, eu desejo, eu preciso disso. O dia que eu falei para Deus assim: Ei, Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Faz dela o que o Senhor quiser, só não me deixa mais viver essa história. Só não me deixa mais viver essa história, queridos. Eu não vim para a igreja, queridos, para pedir um carro para Deus. Eu não vim para a igreja para pedir uma casa, para pedir, qualquer coisa nesse sentido, queridos. Eu estava desesperado. Eu estava desacreditado, eu não tinha mais esperança em mim. Não tinha mais valor, ninguém acreditava em mim. Ninguém. As pessoas só me suportavam, só me toleravam. E naquele dia eu encontrei alguém, queridos, que falou assim: Ei, se você quiser eu mudo tua vida. Eu encontrei alguém que falou isso para mim. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Ele falou: se você quiser eu mudo a tua vida. E eu pergunto para você hoje: você quer que Deus mude a sua vida? Você quer que Jesus mude a sua vida? Você quer que Jesus mude a sua história? Você quer que Jesus toque teu coração? Você quer que Jesus arranque essa dor de dentro de você? Você quer que Jesus restaure a tua casa, a tua família?
Isso é uma consequência, queridos, de você abrir o teu coração para Ele e deixar que Ele venha. Não resistir mais, não lutar mais, não se esforçar mais para que Ele venha até você. Não faça força nenhuma, simplesmente se deixa ir. Se joga nos braços dele de uma maneira que você nunca se jogou, se lança aos braços dele e permita que Ele fale ao teu coração. Queridos, amar as pessoas que te machucaram, perdoar as pessoas que te feriram, não é sobre maturidade espiritual apenas, é sobre transformação espiritual. É você mudando de fase espiritualmente. É você saindo do nível raso, queridos, e indo para águas mais fundas. E hoje o Espírito Santo, Ele chama a igreja. João 13:35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ame. Ame incondicionalmente, queridos. E amor é uma escolha. Eu escolho te amar, cara. Você, poxa, fez tanto mal para mim, mas eu escolho te amar. Queridos, deixe o peso. Solta o controle. Permita que Cristo cure teu coração. Coloca nas mãos dele. Esses dias a gente falou assim: eu largo o controle da minha vida nas mãos do Senhor. Coloca de verdade esse controle nas mãos dele. Não carregue mais o que Jesus já levou na cruz. E essa tua dor, Jesus levou na cruz. Você não precisa continuar sangrando por causa do passado. Ele já derramou, queridos, um sangue, queridos, para que você pudesse ser curado, para que você pudesse ser perdoado. A cura, ela começa quando você escolhe amar por causa de Cristo. Não é por causa da pessoa, mas é por causa do Senhor Jesus. Porque Ele te amou tanto, queridos, que você escolhe amar. Amar as pessoas que muitas vezes te fazem mal, te machucam, te ferem. Mas você escolhe amar. Eu escolho te amar por causa dele. Eu escolho te amar por causa dele. Eu quero te convidar, queridos, a entregar nas mãos do Senhor. O louvor pode se posicionar aqui. Eu queria que se você não saísse desse espírito que você está. Feche teus olhos. Comece a respirar bem fundo assim, para quietar teu coração. Comece a ouvir a voz do Espírito Santo falando contigo. Deixa que o Senhor venha. Deixa que o Senhor flua em você e através de você agora. Deixa que Ele toque você. Eu vou estar orando. Conforme eu for orando, o Senhor vai tocando. E você vai falando com Ele, vai pedindo para Ele: Senhor, tira isso. Senhor, arranca isso de mim. Deixa Deus falar ao teu coração. Quebranta teu coração diante da presença dEle agora. Eu sinto um peso de intercessão tão grande no meu coração. É como se o próprio Jesus estivesse chorando por causa de você. Mas esse choro é um choro que te arrancam lágrimas que curam. As lágrimas que escorrem são lágrimas que trazem cura, que vem limpando, vem purificando. É como se eu pudesse sentir a tua dor. E se eu posso sentir isso, imagine o Pai agora. Imagine o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entramos agora em um lugar secreto, santo. Nós não viemos nesse culto hoje, Pai, para mais um momento religioso.
Nós viemos para um encontro real contigo, Senhor, com o Deus que sara. Espírito Santo, nós te damos liberdade. Visita agora cada coração, Senhor. Vai aos lugares que foram feridos, Senhor. O Senhor conhece, Pai, cada história aqui, Pai. O Senhor conhece, Pai, cada pessoa nessa casa, Deus. O Senhor conhece as memórias que eles têm que ainda dói, Senhor. As emoções que foram reprimidas, as lágrimas que nunca foram choradas. Eu declaro, Pai, que toda dor escondida venha à luz agora. Toda ferida antiga começa a ser tocada pelas mãos do Senhor. Toda carga emocional que foi carregada por anos começa a cair por terra agora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, onde houve rejeição, toca, Pai. Toca com as tuas mãos poderosas. Onde houve abandono, Senhor, toca, Senhor. Toca com as tuas mãos poderosas. Onde houve humilhação, Senhor, toca, Jesus. Onde houve traição, Senhor, toca. Toca, Jesus. Nós profetizamos, Senhor, a dor não tem mais autoridade sobre essas vidas. O passado não governa mais, Senhor. O coração começa a ser curado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Receba agora a cura do Senhor. Não resista, deixa o Senhor te tocar. Deixa Deus te tocar, deixa Deus te tocar. Diante de Deus, sem constrangimento, sem medo, deixa o Espírito Santo trazer à sua mente nomes. Deixa o Espírito Santo trazer à sua mente rostos, situações que você viveu. Pai, nós escolhemos liberar perdão, não porque foi fácil, Senhor, não porque foi justo, Senhor, mas porque nós queremos ser livres. Nós queremos ser livres, Deus. Em nome de Jesus, nós renunciamos ao direito de cobrar. Nós renunciamos ao direito de guardar mágoa. Nós renunciamos ao ressentimento. Nós renunciamos à amargura. Nós declaramos em voz de fé, ainda que doa, eu perdoo. Declara isso, igreja, eu perdoo, eu libero, eu entrego a ti, Senhor. Quebra agora, Pai, todo vínculo emocional doentio. Quebra toda prisão emocional, Senhor. Quebra toda raiz de amargura, Pai, que tentou se instalar no coração dos meus irmãos. Passa ao sangue de Jesus. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Nós profetizamos o perdão fluindo nesta casa. Nós profetizamos as cadeias quebrando, as cadeias estão caindo, a alma está sendo desatada em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Esse é o momento em que Deus faz novo. Esse é o momento de restauração. Agora, Espírito Santo, não apenas cura, não apenas limpa, mas restaura. Restaura, Senhor, onde o coração ficou endurecido. Traz sensibilidade. Onde a esperança morreu, Senhor, sopra a vida.
Onde a confiança foi quebrada, Senhor, reconstrói. Onde o amor foi bloqueado, libera novamente, Senhor. Nós declaramos que o Senhor não apenas tira a dor, mas devolve a alegria. Devolva a alegria, Senhor, sobre essas vidas. Não apenas fecha feridas, mas restaura sonhos, em nome de Jesus Cristo. Não apenas cura emoções, Senhor, mas renova a identidade. Eis que faço novas todas as coisas. Receba agora uma nova estação sobre a sua vida. Receba a leveza do Senhor sobre a sua vida. Receba paz, receba descanso para a sua alma. Nós profetizamos, o coração volta a amar, a alma volta a respirar, a vida emocional volta a florescer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você pudesse, coloca de pé. Senhor, nós declaramos, não viveremos mais presos ao passado, não seremos mais governados pela dor, não responderemos mais pela ferida, mas pela cura que recebemos em Cristo. Nós escolhemos amar, nós escolhemos perdoar, nós escolhemos viver livres. Tudo isso nós entregamos a Ti agora, Pai, e nós recebemos pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, dá a tua melhor salva de palmas a Jesus. Queridos, eu te convido a adorar o Senhor, a celebrar a Jesus. E lembre-se de algo: essa noite Deus tocou você e te curou. Não volte a pegar. Não leve embora aquilo que você entregou nas mãos do Senhor aqui essa noite. Se você ainda sente o teu coração apertado, se você não conseguiu fazer essa oração, se por algum motivo você ainda se sente angustiado, nós estaremos adorando aqui e eu queria que você viesse na frente para eu poder orar por você. Se você ainda está com o teu coração pesado, pastor, eu quero, mas não estou conseguindo. Eu quero, mas não estou conseguindo dar esse passo. Vem aqui na frente, deixa eu orar por você.